Olá, graças a Pai, boa noite. Com muita alegria, mais uma vez estou aqui para transmitir a palavra do Senhor. Mais um programa firmado em Cristo, nesta quarta-feira, nesta terça-feira, 16 de maio de 2023. Estamos começando mais um programa firmado em Cristo. Já agradeço pela sua participação, de poder entrar na sua casa através da internet, para que a palavra de Deus seja falada e ministrada, mas que o Espírito Santo seja Ele quem esteja revelando tudo aquilo que for falado aqui nesta noite. Quero começar já orando, pedindo ao Senhor que venha falar aos nossos corações, que o Senhor encontre liberdade em cada um de nós para falar aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós desde a fundação dos tempos. Se você que está me ouvindo, você puder fechar os seus olhos, vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, graças te dou por mais essa oportunidade de poder estar aqui diante das câmeras, levando, Senhor, para os lares, levando para dentro da casa das famílias a Tua palavra. E venho te pedir, ó Deus, que Teu Espírito Santo esteja se revelando a cada um, levando, Senhor, aquilo que o Senhor tem para cada um, Pai. Que nesta noite o Senhor possa mais uma vez me usar como Teu canal, para abençoar cada família, cada lar que tem reservado esse momento, para aprender um pouco mais de Ti, para receber aquilo que o Senhor tem guardado para cada um de nós. Que nesta noite a Tua palavra, ela venha penetrar em nossos corações e venha fazer a diferença e venha ser transformada em vida. Pai, eu já quero abençoar cada lar, Senhor, que tem acompanhado este programa durante todas as terças-feiras, que o Senhor esteja, meu Pai, derramando da Tua graça, derramando das Tuas bênçãos, já, meu Pai, declarando cura se alguém enfermo, libertação se alguém é aprisionado e salvação se alguém ainda que não está salvo, Senhor. Que a Tua palavra vá de encontro à necessidade de cada um, Senhor. Muito obrigado por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Muita alegria, querido, mais uma vez eu poder estar aqui conversando com você a respeito daquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós desde a fundação dos tempos. E hoje, durante o dia, eu tive alguns momentos de oração, alguns momentos diante do Senhor, buscando dEle aquilo que Ele queria que fosse falado nesta noite. E o Senhor tem ministrado muito no meu coração a respeito do que está acontecendo no mundo inteiro. Nós estamos vivendo, eu creio, queridos, que nós estamos vivendo os últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias. Eu não estou lhe dizendo aqui que Jesus vai voltar amanhã, ou daqui a um ano, ou daqui a 10 anos. Mas eu estou dizendo que as profecias estão se cumprindo e por amor aos filhos de Deus, Ele vai abreviar o tempo e declarar e dizer que devemos estar prontos, devemos estar preparados para o grande dia, porque Jesus está às portas. Um dia, ou pelo arrebatamento ou pela morte física, todos nós iremos nos encontrar com Deus, o grande juiz. E esse dia não vai ser o dia decisivo, vai ser o dia onde cada um já vai apenas receber a sua sentença, porque a Bíblia é muito clara. Aqueles que morrem em Cristo já vão para a glória, e aqueles que morrem sem Cristo não vão para a glória. Então nós vamos apenas chegar diante do grande juiz para receber somente a sentença. E a Bíblia diz que muitos vão chegar diante de Deus, diante do grande juiz, e ele vai dizer assim: apartai-vos de mim que eu não te conheço. E muitos vão falar, muitos vão se defender, dizendo: mas Senhor, no teu nome eu curei os enfermos, no teu nome eu libertei os cativos, no teu nome eu fui nos hospitais, no teu nome eu fiz isso, no teu nome eu fiz aquilo. E ele vai dizer: muito bem, você fez tudo isso no meu nome, mas eu não te conheço, apartai-vos de mim. E esse momento, querido, é um momento em que nós devemos refletir bastante, porque querendo ou não querendo, todos nós vamos chegar diante de Deus para ouvir dele, ou
vida eterna ao lado dele ou vida eterna longe dele. E eu creio que ninguém quer passar a eternidade longe de Deus. Hoje as pessoas rejeitam a Deus, as pessoas viram as costas para Deus, mas toda vida que você vai falar para alguém a respeito de Deus, a resposta das pessoas é uma só: eu tenho Deus, Deus é comigo. Mas a minha pergunta nessa noite não é: você tem Deus? A minha pergunta é: Deus tem você? Porque existe uma diferença muito grande, queridos, em você ter Deus e Deus lhe ter. Existe uma diferença muito grande. Porque quando Deus nos tem, é Ele quem governa, é Ele quem manda, é Ele quem decide, tudo é Ele. Mas quando nós temos Deus e Ele não tem, somos nós que tomamos as nossas próprias decisões. E é isso que vai fazer a diferença quando nós chegarmos diante do grande juiz. Um dia Jesus vai voltar. Ele prometeu que iria para a casa do Pai, mas um dia ele voltaria para buscar a sua igreja. Mas não vai entrar de qualquer jeito. Ele vem buscar aquelas pessoas que viveram para Ele e através dele e foram testemunha dele aqui na terra. E nesta noite, nas minhas orações, durante o dia, o que Deus colocou no meu coração foi o Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15, onde Lucas, o apóstolo Lucas, ele nos apresenta algo interessante, onde nós vamos decorrer todo o capítulo, mas nós não vamos apenas ler todos os versículos, nós vamos caminhar junto e vamos entender algo que Deus quer falar ao meu coração e quer falar ao teu coração nesta noite. Eu espero que você esteja com a sua Bíblia aí do seu lado, espero que você esteja com o teu coração aberto para ouvir as palavras que vai sair da minha boca, mas permitir que o Espírito Santo de Deus, Ele se revele a você e ministre ao teu coração aquilo que o Senhor já preparou para mim e para você nesta noite. E no final de tudo eu vou estar orando por você, pela sua família, pela sua casa, vou estar orando para que o Senhor possa estar derramando sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar, as bênçãos que Ele tem prometido na sua palavra. Mas nós precisamos entender o que o Senhor tem para cada um de nós. A cada novo dia, queridos, a cada novo dia Deus tem bênçãos para nos entregar. Mas a cada novo dia o inimigo das nossas almas já tem planos preparados para impedir que nós venhamos a receber essas bênçãos. Então somos nós que vamos decidir o que é que nós vamos fazer durante o dia. O que é que nós vamos receber e o que nós vamos fazer para que as bênçãos sejam alcançadas. Se nós formos olhar para o livro de Daniel, ele orou por 21 dias por uma bênção. Ele jejuou e orou. Mas no decorrer dos 21 dias, já estava terminando os 21 dias e a bênção não chegou. Então ele foi até Deus. E perguntou para Deus o que estava acontecendo. Que ele estava jejuando, orando para que algo acontecesse e não acontecia. A resposta de Deus foi para ele: Daniel, desde o primeiro dia, quando você fez o pedido, que você começou a orar e a jejuar, a bênção foi liberada. Mas ela está presa. Ela está presa com o rei da Pérsia. Você precisa ir lá buscar. Então, Deus ele envia as bênçãos, mas nós precisamos correr atrás e buscar. Amém, queridos? Eu quero falar nessa noite sobre o livro de Lucas, no capítulo 15, do versículo 1 até o versículo de número 32. Mas nós não vamos ler o capítulo todo. Nós vamos passar por alguns versículos e vamos aprender alguma coisa que Lucas escreveu para a igreja e para as pessoas aprenderem. Logo no começo, no versículo 1 e 2, Lucas escreve que Jesus ele se unia junto com os pecadores, pessoas que cobravam impostos, ele se reunia com todo tipo de pessoas e para ministrar a palavra de Deus.
Lucas diz que ele se assentava na casa dos pecadores, ele comia isso, mas por outro lado, os fariseus, os doutores da lei da época, eles criticavam Jesus, eles murmuravam Jesus. Ele diz assim: se esse homem verdadeiramente fosse quem ele diz ele não se sentava junto com os pecadores, ele não comia na mesa dos pecadores. Mas isso nos mostra que Jesus ele veio para todos aqueles que o buscam. Se você busca Jesus, se você busca Deus, você vai encontrar. Se você clama Jesus, pede a Jesus para ir na sua casa, ele vai na sua casa. Se você convida Jesus para sentar à sua mesa, ele vai sentar à sua mesa. Por quê? Porque Jesus ele não faz acepção de pessoas. Então é isso. Então, como Jesus ele se dizia filho de Deus, que ele veio com um propósito, os fariseus não aceitavam, e os fariseus procuravam de todas as maneiras algo para matar Jesus. Por quê? Porque a doutrina que Jesus estava ensinando estava levando as religiões a perderem seus adeptos. E a liderança não estava gostando nada daquilo. E a multidão estava esvaziando as sinagogas e seguindo Jesus. E o próprio Jesus também ele ia na sinagoga, ele ensinava na sinagoga. Só que os fariseus, os escribas, o doutor da lei, não aceitavam a maneira como Jesus falava, a maneira como Jesus ministrava. Porque aquilo ali estava enfraquecendo os ministérios dele. Por quê? Porque o ministério dele não era para apresentar Deus, era para auto-se apresentar. Então ele começa assim. Já no capítulo 15 de Lucas, é interessante que ele vai nos apresentar três parábolas que Jesus falou para os seus discípulos. E as parábolas nada mais é do que uma história que Jesus falou baseada em realidade. E para que as pessoas entendessem sobre o reino de Deus, sobre o seu reino, sobre o Deus a qual ele veio apresentar ao seu povo. E é interessante, querido, que do versículo 3 até o versículo 7, ele traz a parábola da ovelha perdida. E ele relata que um homem tem 100 ovelhas. Um homem tem 100 ovelhas. E quando ele recolhe as ovelhas à noite, está no curral para guardar, ele conta as suas ovelhas. E ele vai contar as ovelhas. E só tem 99. Falta uma ovelha. Então aquele homem, ele deixa aquelas 99 ovelhas guardadas no curral, protegidas no curral, e vai pelas montanhas à procura daquela ovelha perdida. Ou seja, por causa de uma ovelha que está perdida, que não voltou, ele deixa as 99 no aprisco, guardada, em segurança, e vai às montanhas procurar aquelas ovelhas. E a palavra diz, e Lucas diz que quando ele encontra aquela ovelha, ele traz de volta e ele faz uma festa. No versículo 6 do capítulo 15 diz assim: e ruma para casa, e ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e anuncia: alegrai-vos comigo, pois hoje encontrei a minha ovelha perdida. Eu vos afirmo que da mesma maneira haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não carecem de arrependimento. Ou seja, aquele homem, ele tem o cuidado de ir atrás de uma ovelha. Ele deixa as 99 sob proteção, segurança, e vai às montanhas. E só volta quando ele encontra aquela ovelha que está perdida. Amém, queridos? Vamos adiante, que depois eu vou voltar na ovelha perdida. Do versículo 8 até o versículo 10, ele relata a parábola de uma mulher que perde uma moeda. Diz assim no versículo 8: ou ainda qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas,
e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. E tendo-a achado, reúne suas amigas e vizinhos, proclama, alegrai-vos comigo, porque agora achei minha dracma perdida. Eu vos asseguro que, de igual modo, há grande júbilo na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Você prestou atenção que ele termina a palavra do mesmo jeito da dracma perdida, do mesmo jeito que terminou a parábola da ovelha perdida, falando que há uma festa no céu. Há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 90 que não precisa de arrependimento. E aquela mulher, ela tem 10 moedas. E ela perde uma moeda. Ela guarda as 9 moedas no canto. Ela acende uma candeia, ou seja, acende uma lamparina. Vai varrer a casa. E ela procura aquela moeda até encontrar. E quando ela encontra aquela moeda, ela reúne as suas amigas vizinhas e faz uma festa. Porque encontrou a dracma que estava perdida. É interessante. O homem encontrou a ovelha que estava perdida. Quando traz ela de volta para o aprisco, ele reúne os amigos e faz uma festa, porque encontrou a ovelha que estava perdida. Essa mulher, ela tem 10 moedas, ela perde uma moeda, ela guarda as 9 moedas e vai procurar aquela moeda até encontrar. E quando ela encontra aquela moeda, ela reúne as amigas vizinhas e faz uma festa. Interessante, queridos. Nós precisamos procurar parar e pensar por quê? Por que a mulher ela perde uma moeda, acha e faz uma festa? Por que o homem tem 100 ovelhas, perde uma, mas acha e faz uma festa? No final você vai saber. Só que do versículo 11 até o versículo 32, Jesus fala de um homem que tem 2 filhos. E aquele homem, de acordo com as palavras de Lucas, aquele homem era rico. Aquele homem tinha propriedade. Aquele homem tinha alguma riqueza. E tem 2 filhos. Só que o mais novo dos filhos chega para o pai e diz assim: pai, me dá a minha parte da herança. Me dá a minha parte da herança, que eu quero ir viver a minha vida. Versículo 2 diz, olha o que diz o versículo 12. O mais novo reivindicou do seu pai: pai, dai-me parte da herança, a que tenho direito. E consentindo, o pai repartiu a sua propriedade entre eles. Nós sabemos muito bem que, por lei, um filho, ele só herda a herança depois que o pai morre. Mas esse filho aqui, ele reivindicou o seu direito de herança ainda com seu pai em vida. Mas o que mais o que eu mais acho interessante é que seu pai, ele não retrucou. Ele não foi de contra o seu filho. Ele fez o desejo do filho. O que é que você quer, filho? Eu quero a minha parte da herança. Você tem certeza que é isso que você quer? É isso que eu quero. Então o pai
ele divide os seus bens em 3 partes e entrega a parte do filho. E é o filho mais novo que faz isso. E aquele filho, ele achou que com os bens que ele recebeu, ele poderia viver a sua vida longe do seu pai, longe da sua casa, longe de seu irmão, longe da sua mãe, longe da sua família. Por quê? Porque ele estava acobertado pela fortuna que recebeu. E a Bíblia diz no livro de Lucas que alguns dias depois dele receber a sua parte da herança, ele vai embora. Ele vai embora, ele deixa seu pai, ele deixa a fazenda de seu pai, ele deixa a sua família e vai viver longe do seu pai, longe da cobertura, porque pai é uma cobertura para os filhos, é uma proteção para os filhos. E quando um filho se rebela contra o pai, quando um filho decide abandonar seu pai para ir viver sozinho, porque é o dono de sua vida, é dono de si, ele não pode esperar coisa boa. Mas aquele filho, ele não pensou nisso. Ele se rebela contra seu pai e vai embora. Pega toda a sua fortuna e vai embora. Só que ele não teve sabedoria. Ele não teve sabedoria de pegar aquele dinheiro e aplicar. Está numa poupança, investir. Não. A Bíblia diz aqui no livro de Lucas que quando ele chega em um determinado local longe de seu pai, ele começa o quê? A gastar com as prostitutas, com jogos, se divertir, gastar com os amigos, porque quando a pessoa tem dinheiro, ele é rodeado de amigos. Só que de uma cacimba onde não se bota, só tira, um dia seca. Meu pai sempre falou isso para mim, meu filho, de um local onde você só tira e nunca coloca, um dia seca. E quando secar, você vai sofrer. E foi o que aconteceu com aquele jovem. Ele começou a gastar e não se deu de conta que estava ficando sem nada. Só que chegou um dia, ele perdeu tudo e não se deu de conta. Ele ficou sem nada. A fortuna que ele leva para viver longe de seu pai, achando que aquilo ali nunca ia acabar, que nunca mais iria precisar de seu pai, que nunca mais iria precisar de sua família, acabou-se. A fonte esgotou. E a Bíblia diz que quando a fonte esgotou, quando o dinheiro acabou, quando a fortuna acabou, seus amigos lhe abandonaram, porque é assim que é os amigos do mundo. Quando você tem para oferecer, eles estão todos junto de você. Quando você fica sem nada, eles te abandonam. Esse é o amigo do mundo. E a Bíblia diz que quando aquele jovem perde tudo, ele começa a passar necessidade. E ele precisa trabalhar. Ele precisa procurar um emprego. Mas trabalhar em quê? Se ele não teve coragem de pegar a fortuna que tinha e se especializar em alguma profissão. Ele só pensou em gastar, se divertir, se prostituir. E a fonte secou. E veja o que diz o versículo de número 15. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Uau! Um jovem que tinha tudo na casa de seu pai. Ele saía na hora que queria, voltava na hora que queria, comia o que queria, dormia na hora que queria, levantava na hora que queria. Ele tinha tudo, ele tinha liberdade, ele tinha amigos. De repente, aquele jovem se encontra em uma situação deplorável, uma situação de miserável. Ele
ele se vê obrigado a trabalhar cuidando de porcos. Cuidando de porcos. Mas a fome estava grande na cidade, na região. E ninguém dava nada para aquele jovem comer. Olha o que diz o versículo 17. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome. Se você ler alguns versículos antes, você vai ver que ele estava com tanta fome e ninguém lhe dava nada para comer, nem o patrão que o empregou e mandou para o campo cuidar dos porcos dele, nem ele dava comida para ele se alimentar. E a fome dele era tão grande que ele desejou comer a comida dos porcos. Filhos, cuidado. Quando você toma a decisão de deixar a casa do teu pai para ir se aventurar com amizade, com amigos, cuidado. O primeiro mandamento na Bíblia com promessa é: honra teu pai e a tua mãe, para que te sejam longos e felizes o teu dia na terra. Aquele jovem, ele desonrou seu pai. Aquele jovem, ele desonrou sua mãe. Ele desonrou sua família quando ele diz: pai, me dá. Quando ele diz: pai, me dá a minha parte da herança, é como se ele estivesse dizendo: você morreu. Morreu, eu quero a minha herança, eu quero a minha parte. E o preço foi alto. Ele deseja se alimentar das bolotas que os porcos comem. Então, ele caindo em si, 17 diz: foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura e eu aqui morrendo de fome. Ele se lembra da casa do pai. Ele se lembra do pai. Ele se lembra da liberdade que ele tinha na casa do pai. Ele se lembra dos prazeres que ele tinha na casa do pai, da regalia que ele tinha ao lado do seu pai. Lá na casa do seu pai, ele não era mandado, ele mandava. Na casa do seu pai, ele não pedia, ele mandava, e os servos do seu pai obedeciam. Mas distante do pai, ele passou a ser mandado. Ele foi cuidar de porcos e desejou se alimentar das comidas dos porcos. E quando ele reconhece isso, ele se arrepende. Glória a Deus que ele se arrependeu. Você se lembra do que diz no final da parábola das 10 dracmas? Você viu o que diz na parábola da 100 ovelhas? Que quando um se arrepende, há uma festa no céu. E aquele jovem se arrepende. E no versículo 20 diz assim: e logo em seguida, levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu. E pleno de compaixão, correu ao encontro de seu filho, e muito o abraçou e beijou. Aqui nós estamos lendo o versículo 20, mas antes, quando ele se lembra da casa do seu pai, ele diz assim: vou voltar para a casa do meu pai, e vou dizer para o meu pai: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas por favor, pai, me recebe o mesmo como um dos teus empregados. Você viu a diferença? Ele saiu com o nariz empinado, soberbo, orgulho, se achando o rei da cocada preta, mas volta humilhado, reconhecendo o seu erro, reconhecendo que feriu o coração de seu pai, reconhecendo
que não deveria ter feito o que fez. Muitas vezes, queridos, nós devemos pensar muito antes de fazer alguma coisa, para que quando for feito que se arrepender, o arrependimento não seja trágico, porque muitas vezes o arrependimento é tarde demais. Mas esse jovem, ele se arrependeu e não foi tarde demais. Então ele reconhece, então ele diz, eu vou voltar para o meu pai, porque na casa do meu pai tem comida para todos os empregados, mas eu vou dizer para o meu pai, pai, eu pequei contra o céu, e pequei contra ti, pai, mas me perdoa. Eu não sou mais digno de ser chamado de teu filho, mas me recebe. Pelo menos me receba como um dos teus empregados, me coloca aí como do teu empregado, eu quero ir trabalhar. Uau! E aquele filho se levanta, caminha rumo à sua casa. Mas aqui está dizendo no versículo 20, que quando ele vem de longe, o pai dele o avista. A Bíblia não diz, querido, mas eu acredito que todos os dias, o pai daquele jovem, todos os dias, olhava para a estrada por onde seu filho saiu, procurando ver, avistar alguma coisa, na esperança de ver ele voltando. Porque um pai que ama seu filho, que o filho vai embora, ele sempre tem a esperança de um dia o filho voltar. E aquele pai tinha uma esperança de um dia o seu filho voltar. E eu acredito que todos os dias o pai ia até aquela porteira da fazenda, olhar para aquela estrada sem fim, para ver o filho voltando. E um dia, eu acredito que ele estava lá na porteira, que a Bíblia diz que ele viu de longe. Quando ele olha para o fim daquela rua, ele vê alguém se aproximando. E ele reconhece que é o seu filho. Porque um pai reconhece um filho de longe. E a Bíblia diz que logo em seguida, que ele viu a distância e pleno de compaixão, ele correu ao encontro do filho e o abraçou e o beijou. Uau! O filho então começa a dizer, pai, eu pequei contra o céu e contra ti, pai, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas eu acredito que o pai, ele não quis ouvir aquelas palavras do filho. O pai estava feliz, o pai estava agradecido porque o filho voltou. Porque um pai se alegra